Boa tarde, pessoal. Doutor Marcelo, advogado especialista no direito de trânsito. E esse vídeo ele é aqui específico para você que recebeu uma dessas notificações de suspensão da habilitação ou cassação da habilitação, tá? Primeiro de tudo, nós precisamos identificar qual é o tipo de notificação, tá? Se é uma notificação de instauração, ou seja, uma notificação de abertura do processo administrativo, sem nenhuma pena aplicada ainda, ou se é uma notificação de decisão para a imposição da penalidade de suspensão ou cassação, tá? Temos essas duas modalidades. Recentemente, o Detran ele instaurou aí milhares desses processos, tá? Especialmente no estado de São Paulo, mas também nos demais estados. Essa suspensão ela pode ter ali como origem o excesso de pontos, tá? Ou seja, uma suspensão por pontos. E aí, normalmente, a pena para esse tipo de suspensão ela é ali de 6, 7, 8 meses, tá? Para aquelas pessoas que são primárias. Mas também pode ser uma suspensão que foi gerada em função do cometimento de apenas e tão somente uma única infração. Como, por exemplo, aqueles casos de multa de lei seca, tá? Onde ali uma única multa já gera esse processo de suspensão. E aí a pena para esses casos de lei seca ela seria de 12 meses para aqueles condutores que são primários, tá? Ou seja, de toda maneira, é uma penalidade aí pesada, tá? 6, 7, 8 meses, 1 ano, né? Com a habilitação suspensa, ela pode acarretar um prejuízo imenso, tá? Especialmente para quem trabalha com habilitação, para quem depende do veículo, tá? Para quem precisa dirigir. Nós temos aqui ciência de toda essa dificuldade e a nossa luta aqui é justamente para garantir o direito das pessoas de manter a sua habilitação ativa, tá? Agora, o que é importante você saber? Quando essa notificação chega, não significa que a sua habilitação ela já esteja suspensa, ou seja, que você já esteja cumprindo a pena de suspensão. Não é isso, tá? Isso porque a própria resolução que trata desses processos de suspensão, que é a resolução 723 de 2018, ela determina expressamente no seu artigo 25 o seguinte, que enquanto ali estiver correndo esse processo de suspensão, ou seja, enquanto o condutor ele estiver ali apresentando as suas defesas e os seus recursos técnicos de forma legal, tá? Dentro do prazo, o órgão de trânsito ele não poderia inserir nenhum tipo de bloqueio nesse prontuário, tá? Isso é muito importante. No estado de São Paulo, nós estamos aí tendo respeito à legislação, porém, em outros estados eu estou tendo notícias aqui de que nem sempre isso é cumprido e aí ilegalmente o órgão de trânsito ele está inserindo bloqueio no prontuário do condutor no curso do processo administrativo, ou seja, ao total arrepio da lei. É importante você saber que nesses processos, tá? O condutor ele tem direito aí ao contraditório e à ampla defesa. São normas aí, direitos constitucionais que o condutor tem e deve usar a seu favor, tá? Agora, é importante você saber que enquanto a primeira defesa que é apresentada ali nesses processos de suspensão são defesas que são julgadas pelo próprio Detran e, portanto, é mais provável que essa defesa ela seja indeferida, a partir desse indeferimento, você apresentando a sua defesa ou não apresentando, e aí a pena ela é aplicada pela autoridade de trânsito, então o órgão ele tem de expedir uma nova notificação, que seria a notificação de decisão para a imposição da penalidade. Se você recebeu essa notificação de penalidade, abrindo prazo ali para que você apresente o seu recurso à JARE, significa que você não está com a habilitação suspensa ainda. Você pode apresentar o seu recurso e pode reverter essa pena que foi aplicada, tá? Agora, é importante saber que esse órgão julgador, JARE, ele é um órgão colegiado, tá? O que significa isso? Significa que é um grupo de julgadores, né? Uma turma julgadora que vai decidir o próximo recurso.
Mas essa turma julgadora, ela tem um preparo técnico muito maior do que o da autoridade de trânsito que aplicou a penalidade. Então, a tendência é que na JARE o julgamento ele seja mais justo, ele seja mais técnico. O julgamento ele ser mais justo, ele ser mais técnico, também é importante que o seu recurso também seja um recurso técnico, ou seja, um recurso que trate das questões de fato, trate muito bem das questões de direito que envolvem aí os processos e as questões de suspensão, tá? Por isso, não basta você contar história nesse tipo de recurso, não adianta você abrir o coração ali, pedir perdão, pedir desculpa, porque infelizmente esse tipo de argumentação ele não vale nada para os julgadores, tá? O recurso ele precisa ser um recurso técnico. Quando se fala em recurso técnico, é fundamental que você instrua esse recurso com informações e provas que corroborem as suas alegações. E para isso, muitas das vezes, é necessário a solicitação de mais informações e documentos legais a demais órgãos de trânsito, tá? Que compõem aí o Sistema Nacional de Trânsito. Dessa forma, você aumenta muito as chances de deferimento desse seu recurso, tá? Agora, às vezes, o prazo que vem ali na notificação, ele parece um prazo razoável, mas isso é muito ilusório, tá? Porque para você instruir esse recurso com informações e documentos que você tem que solicitar junto a outros órgãos de trânsito, e por que eu falo que precisa solicitar junto a outros órgãos? Porque, por exemplo, se o teu processo administrativo de suspensão ele tiver sido instaurado em função do registro de multas, que são de competência de um outro órgão autuador, como por exemplo, prefeituras, multas de DR, multas da PRF, então é para eles que você precisa solicitar essas informações, e essas informações, elas não saem na hora, eles não fornecem essa documentação no ato, então você precisa fazer a solicitação e muitas vezes demora bastante para que você tenha em mãos essa documentação. Enquanto isso, o teu prazo de defesa no processo de suspensão ele está correndo e ele precisa ser respeitado. Lembra que eu falei aqui da norma do artigo 25 da Resolução 723 de 2018, que diz ali que enquanto estiver correndo o processo de suspensão com as suas defesas, o órgão não poderia inserir nenhum bloqueio? Então, essa regra só é válida para aqueles recursos que são ali impetrados dentro do prazo legal, que é o que está ali contido na notificação. Então, não pode perder o prazo. Então, perceba que não é um processo administrativo simples de se ganhar, tá? Isso porque o tema ele é um tema controverso, tá? Nós não temos um entendimento uniforme nos órgãos julgadores administrativos e nem mesmo na nossa justiça, tá? Muitos desses casos acabam evoluindo para o Poder Judiciário, tá? Então, se você está enfrentando um processo de suspensão e depende da sua habilitação, tá? Para trabalho, para lazer, para cumprir aí as suas obrigações, procura um advogado especialista da sua confiança. E se você recebeu uma dessas notificações ou ficou sabendo que está com um processo de suspensão em andamento, deixa aqui no campo de comentários a tua situação, conta pra gente se você recebeu a notificação de abertura desse processo, se você apresentou a sua defesa, se não apresentou, se você recebeu essa outra notificação dando conta aí da aplicação da penalidade com prazo do recurso à JARE, se você pretende apresentar a tua defesa, tá? Se você depende da sua habilitação, se você trabalha, tá? Exercendo aí o uso da habilitação, deixa no campo de comentários e tão logo possível, nossa equipe jurídica, ela vai te responder. E além disso, sempre aqui, olhando na descrição do vídeo, tá? Abre aqui a descrição, que eu costumo deixar aqui um link, tá? Com mais informações e um artigo exclusivo para você que está enfrentando um processo de suspensão da CNH ou cassação, depende da sua habilitação, precisa manter essa habilitação ativa e sem nenhum tipo de bloqueio, tá? Se você está enfrentando abusos por parte dos órgãos de trânsito, procura sempre um advogado especialista da sua confiança.